Bitcoin prestes a romper um padrão lateral que já se estendia por 10 semanas e mesmo com a escalada do conflito a gente vê o preço cada vez mais resiliente. E eu vou te mostrar o que pode ser a sua última oportunidade a curto prazo de surfar uma boa movimentação de alta. Além disso, a gente vai ver também uma moeda que subiu mais do que 3.000% nos últimos 3 dias. E se isso é ainda uma oportunidade ou uma cilada. Se você não me conhece, eu sou o Viçoso, analista cripto há muitos anos, e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo valor para quem quer construir patrimônio de forma sólida utilizando o mercado cripto. Se for esse o seu interesse, não deixe de fazer a sua inscrição aqui. E se ao final do vídeo o que eu disser fizer sentido, não deixe de deixar o seu like para eu saber que valeu a pena. Agora bora para os dados. Bom, a gente está entrando aqui na 10ª semana de lateralização, mas a gente está na eminência de termos um rompimento para cima. Na última lateralização, a nossa resistência foi a nossa EMA de 12 períodos semanal, que é essa amarela aqui, onde que o preço até tentou trabalhar acima dela durante alguma semana, mas voltou rejeitando e a gente desencadeou uma baixa muito acentuada aqui. Agora, a gente observa que a gente está repetindo o mesmo padrão, lateralização entre 8 a 10 semanas, e a gente está agora trabalhando justamente em cima dessa EMA 12. Observe que as últimas 2 tentativas, a gente não conseguiu passar dela e ter um rompimento para cima. A gente respeitou muito bem essa média de 12 períodos, tá? E agora a gente está na tentativa agora, neste momento, de romper ela para cima novamente. Porém, esse candle aqui ele só fecha no final dessa semana. Eu estou gravando o vídeo aqui na segunda, então esse candle só vai fechar no domingo. A gente tem muita água para rolar até lá. Inclusive, a gente tem a possibilidade muito alta da gente ter um rompimento aqui com força para cima, concretizando aqui o fim desse padrão lateral. E eu vou te mostrar o porquê que essa movimentação lateral ela está tão diferente dessa movimentação lateral aqui anterior, que eu não me posicionei e nessa eu estou bem posicionado aí, querendo surfar uma movimentação de alta, e vou te mostrar também até onde iremos nessa movimentação de alta. Olha só, você tem que ser muito profissional para entender que as movimentações elas podem até parecer, mas muitas das vezes o comportamento dos players que estão envolvidos nessa movimentação podem se tornar totalmente diferentes, a depender do que está acontecendo no mercado internacional, a depender da estratégia que eles estão utilizando, a depender da porcentagem de desvalorização que a gente tem do topo até o momento. Então, se a gente for olhar aqui nessa estrutura lateral que a gente tinha aqui anteriormente, a gente tinha do topo até essa movimentação, até o início dessa estrutura lateral, a gente teve aqui a 30% de queda. Aqui nessa estrutura, colocando aqui o fechamento do candle, né? Não vou nem pegar essa agulhada aqui que seria muito maior, mas a gente já tem aqui 44% de desvalorização. Isso, obviamente, é uma desvalorização que já começa a chamar a atenção, né, de grandes investidores que querem carregar posições para médio e longo prazo. Entenda que o investidor profissional, ele nunca fica aguardando um momento chave, apenas um valor chave para poder entrar nas suas posições. Ele traça uma estratégia e surfa também entre movimentações, ele busca surfar tanto na queda quanto na alta. Então ele nunca vai ficar esperando um preço chave. Eu só vou shortar quando o Bitcoin chegar em $100.000 ou só vou comprar nos 40 mil. Ele traça estratégias durante essa movimentação para poder ir surfando e multiplicando seu capital e também para nunca perder uma movimentação como um todo. Então aqui, ó, nessa movimentação, a gente não tinha sinais claros de acumulação e eu vou te mostrar o porquê. Aqui o cenário já está completamente diferente. Se eu observar a análise on-chain, eu observo que durante toda essa lateralização a gente viu grandes players aumentando as suas posições. Nesse gráfico aqui, ó, dos investidores de longo prazo, eu observo que durante toda essa lateralização, o preço médio deles, que começou em $42.000, 41, $42.000, agora eles já estão chegando nos $46.000. Isso me mostra que eles estão aumentando as suas posições. Investidores maduros estão aumentando as suas posições. Eu quero replicar o comportamento de investidores maduros, não quero replicar o comportamento daquele investidor que entrou ontem no mercado. Geralmente, os investidores mais curtos, eles fazem justamente
as movimentações contrárias do que deveriam, para poder dar munição, dar capital para esses investidores mais maduros. Nessa movimentação dos investidores de curto prazo, eu observo que durante esta última lateralização, o preço ele não chegou a tocar os 100 mil dólares, que foi aqui, ó. A gente chegou a encostar ali, ó, nos 98 mil dólares. Por quê? Os 100 mil dólares era um preço chave que entraria em uma zona de arrependidos muito grande. Todo mundo que comprou aqui na casa dos 115 mil dólares, 120 mil dólares, e que porventura acabaram vendo que fizeram movimentações erradas, né, se arrependeram disso, mas continuaram aumentando o seu preço médio em busca de conseguir sair, em busca de conseguir reduzir o seu prejuízo. Quando viram aqui, ó, o seu preço médio dos investidores de curto prazo nessa região estava em 98 mil dólares, bateu muito com o valor que o preço chegou. Ou seja, foi um momento onde que quem não tinha conseguido sair e tinha se arrependido, conseguiu ali fazer a sua fuga do mercado naquela região. Nesse momento atual, os arrependidos, né, os investidores de curto prazo que entraram e estão ali amargurando o prejuízo, estão com o preço médio de 80 mil dólares. Então, 80 mil dólares é uma região que eu começo a ter uma preocupação, tá? Eu começo a pensar em realizar minhas posições, tá? Com certeza não seria uma região que eu gostaria de estar acumulando. É óbvio que tudo vai depender muito de quando a gente chegar lá, como a gente chegar lá. É óbvio que se a gente vê aqui o preço do Bitcoin passando o preço médio dos investidores de curto prazo, a gente fazendo um pivô de alta aqui e tendo continuidade de alta, eu sim me interessaria. Quem entrou aqui em 95, 96, 97 mil dólares, depois disso viu o seu patrimônio se desvalorizando muito grande. Então agora eu vejo que a gente tem uma janela muito interessante ainda até a gente chegar nessas zonas dos 80 mil dólares para cima. Se eu colocar aqui um marcador, uma linha horizontal aqui em 80 mil dólares, eu vejo que é uma zona onde que os investidores de curto prazo estarão ali equiparados com o seu preço médio. É uma zona que todo suporte e resistência rompidos, né, trocam a polaridade. Então aqui eu tinha uma zona de suporte que foi rompido, então agora ele vai atuar como uma zona de resistência. Então eu tenho interesse, estou acumulando posições nessa parte inferior aqui dessa lateralização já há muitos dias, tá? E vou me desfazer dela ao passo que esse preço se chegue próximo, né, dessa zona dos arrependidos juntamente com essa zona de uma resistência anterior. Mas o fato que me mostra que a gente está aqui para qualquer hora a gente ter esse rompimento positivo para cima, está muito nítido para mim que isso vai acontecer. Por quê? Olha só o meu volume, tá? O acréscimo de volume que eu estou tendo aqui nas últimas horas, tá? Aqui eu estou no tempo gráfico de 1 hora e observa como que eu tive, ó, um acréscimo de volume na movimentação de alta, bem como eu tenho uma ausência de volume nas correções, tá? E isso tudo está acontecendo em meio a uma escalada do conflito, né? Aqui eu não vou colocar o nome do conflito e nem de quem está envolvido, mas todo mundo sabe tudo o que está acontecendo e a gente vê que hoje já tivemos aí novas ameaças de destruir navios e de fechar o estreito e coisas do tipo. E mesmo com isso, a gente está vendo aqui uma escalada do preço com um forte volume ascendente. Isso me mostra uma resiliência que o preço está tendo frente ao conflito. Então, acaba me dando mais interesse, tá, em estar acumulando esse ativo nessas regiões inferiores. Então, um outro comportamento que eu posso observar aqui é que durante toda essa estrutura lateral, a gente teve algumas tentativas de rompimento. Observa que essa média laranjada aqui, houve a tentativa de rompimento dela outras vezes. Porém, observa que nenhuma vez a gente conseguiu trabalhar acima dessa média de 200 períodos, tentando confirmar um pivô de alta. Ou seja, aqui a gente vê que a gente teve uma forte tentativa com uma forte devolução. Aqui, ó, a gente teve a primeira tentativa de um pivô de alta, porém a gente vê que a gente já tinha um indício de rejeição muito claro aqui. Então foi um movimento realmente explosivo para capturar a liquidez e depois fazer a devolução. Agora aqui, ó, é a primeira vez que a gente tenta fazer o pivô de alta aqui no tempo gráfico de 4 horas acima da média 200,
sem um indício claro, ó, como esses pavios aqui, um indício claro aqui de rejeição. Então a gente observa pelo contrário. A gente observa que, olha só, cada vez mais o preço vem, bate, volta, mas ele não está conseguindo voltar nem a trabalhar abaixo dessa média de 200 períodos aqui. Isso tudo me mostra que é questão de tempo a gente romper essa região superior aqui e vimos aqui ter um espaço livre aqui até os 80 mil dólares. Quer dizer que com certeza baterá nos 80 mil dólares e depois iremos corrigir? Óbvio que não. Tudo vai depender de como chegaremos lá, o que a gente terá de conflito acontecendo, o que o cenário macro vai estar nos dizendo. Então, observa que a gente tem que ser altamente estratégico no passo de montar uma estratégia bem definida, mas ir acompanhando diariamente o desenrolar dessa estratégia. Não é porque eu montei uma estratégia que eu vou manter sempre aquela mesma estratégia com aqueles preços chaves. O mercado muda todos os dias e que se a minha tese estiver incoerente ou ela se tornar incoerente, eu tenho que ser ágil o bastante para poder pivotar as minhas posições, dar saída das minhas posições ou acumular novas posições. Esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, ele mede o que não foi realizado em toda a rede. Então, seja lucro, seja prejuízo, tudo que não foi realizado, né, as posições que estão em abertas, o percentual de pessoas que estão em lucros, o percentual de pessoas que estão em prejuízo, ele faz uma média de toda a rede para mim. E observa que no início desse movimento aqui lateral, a gente tinha acabado de entrar aqui nessa zona amarela. E eu mostrei esse gráfico aqui e falei que em todos os outros ciclos, foi apenas uma única vez, que foi nesse momento aqui, ó, do Corona Crash, FTX quebrando, o mundo estava bem caótico, né? Várias empresas quebrando, a liquidez global começou a sair e a gente teve aqui uma única vez onde que o preço ele chegou nessas posições amarelas aqui, ele voltou e praticamente não encostou aqui na laranja, observa que praticamente não voltou a ficar laranja e ele já caiu direto. Foi a única vez que isso aconteceu. Em todos os outros ciclos, a gente teve, todas as vezes que a gente entrou nessas zonas amarelas, a gente teve movimentações aqui, onde que a gente voltou a trabalhar nas zonas laranja e depois retomamos para continuar o movimento de baixa. Então, se eu tenho uma amostra de 4 ciclos, desses 4 ciclos, 3 aconteceram isso, é muito óbvio que aqui eu vou ter a maior probabilidade da gente não romper aqui do amarelo diretamente para chegar aqui nas zonas vermelhas, que são as zonas de extremo prejuízo acumulado em toda a rede. Então, é muito provável que nos próximos dias, a gente, antes de continuar aqui a movimentação de baixa, a gente venha a ter aqui novas zonas amarelas e laranjas. Então, a gente observa que até aqui a gente já começou a ver aqui, ó, um leve laranjado aparecendo aqui na tampa superior aqui dessa movimentação, mas eu acredito que a gente rompendo, esticando ali até a zona dos 80, 85 mil dólares, a gente vai ver novamente essa movimentação aqui mais laranjada e o preço vai trabalhar um pouco mais lateral aqui, assim como aconteceu aqui, ó, no ciclo de 2018. Então, observa que a gente não precisa ser gênio para poder entender o que as movimentações são mais prováveis de acontecer e são menos prováveis. A gente só precisa aguardar os momentos mais oportunos, tá, para poder se posicionar nessas movimentações e surfar aí sem muito estresse. Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa que está chamando muita atenção de todo o mundo, que é sobre a moeda Ravedal. É uma moeda que subiu nos últimos dias mais do que 3.000%, tá? Observa como que essa movimentação aqui é uma movimentação muito artificial, a gente pegando aqui 4.000%. E quando um ativo sobe tanto assim, eu costumo dizer que acontecem duas coisas. As pessoas que estão no lucro, elas não querem sair. Por quê? Já subiu 3.000%, elas acreditam que vai pegar 5.000%, 7.000%, 10.000%. E boa parte dessas pessoas vão devolver toda essa movimentação, todo o lucro que obtiveram durante toda essa movimentação. Então, não seja uma dessas pessoas. Saiba realizar lucro quando o ativo der boas esticadas como essa. A outra parte das pessoas são aquelas que não surfaram essa movimentação e estão ali angustiadas, querendo entrar de qualquer jeito, querendo buscar uma oportunidade, seja na ponta de compra ou na ponta de short. E é isso que nós vamos avaliar agora. Observa que
Um ativo que já subiu mais do que 3.000% nos últimos 3 dias, racionalmente, não existe ponta compra neste ativo. Esse ativo já subiu 3.000% e a mentalidade que a gente tem que ter nesse ativo é que, poxa, essa movimentação é uma movimentação totalmente atípica e é muito mais provável que a gente venha a ter uma correção nas próximas horas, nos próximos dias, do que a gente ter uma movimentação que vai continuar dias após dias, consecutivamente, sem correções. Não existe ativo que sobe para sempre, não existe ativo que corrige para sempre. As movimentações são sempre feitas em onda. Então, quando eu vejo um ativo como esse, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que é uma movimentação artificial. E o que me prova isso é isso daqui, ó. Quando eu vou analisar os dados on-chain dessa moeda, eu percebo que existem 4 carteiras que estão detendo, olha, mais do que 90% de todas as moedas que estão em circulação. Isso aqui, pessoal, é claramente uma manipulação, tá? Ali seja dos governantes daquela moeda, seja de big players, querendo inflar aquela moeda para muito em breve despejar ela na cabeça de quem está comprando, tá? Então não seja a pessoa que está comprando até aqui. Se você teve a sorte de estar posicionado no momento certo dessa movimentação e subiu surfando ela, pode ter certeza que ela está muito próxima de acabar e eu, no seu lugar, estaria ali pelo menos 90% realizado dessa moeda. Agora você pode me perguntar também o seguinte, então, Viçoso, se não existe movimentação de compra em patamares como esse, eu posso shortar? Tá, e aí que eu vou te mostrar uma outra coisa. Se eu desço no tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo, eu observo que nos últimos 3 dias a moeda não está corrigindo. Nos últimos 3 dias, a gente só vem criando posições e bases de preços ascendentes. Então é muito leviano da minha parte eu querer abrir um short aqui agora, achando que nas próximas horas essa moeda já vai corrigir. Ela pode sim, é muito possível que isso aconteça, mas como a gente não teve nenhum sinal disso, acreditar no que eu estou vendo, que é uma continuidade de alta. Então, eu não posso entrar em short na frente de um trem desgovernado, mesmo sabendo que essa moeda está inflada e que mais cedo ou mais tarde os detentores delas irão despejar na cabeça de quem ainda está comprado. Há momentos que é muito mais interessante você não fazer nada, controlar o FOMO, controlar a euforia, tá? Para tomar as decisões certas. É muito mais importante você focar na consistência do que você focar ali em pegar uma única tacada, uma movimentação que vai te deixar rico, que vai mudar o seu patrimônio financeiro de uma vez por todas. Não caia nessa falácia, tá? E aqui, a título de curiosidade, eu não me prendo muito a projeto, mas eu fui pesquisar para poder saber o white paper dessa moeda, o que é. E é uma moeda que tem a ver ali com festivais, com cultura, com engajamento dos seus participantes. Então, é uma moeda, é um token que ele provoca ali a interação e o engajamento de quem está comprando, né? Promovendo ali festivais que as pessoas teriam acessos a áreas VIPs, ingressos VIPs. Então, é um token que tenta trazer para o mundo real alguns benefícios reais. E isso sim é muito legal. Tá? Aqui tem o site mostrando aqui toda a temática de festivais, de festas, de raves. Porém, quando a gente olha a análise interna, a gente vê claramente que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que estão detendo vão despejar, vão querer realizar e vão realizar em cima de quem está entrando tardiamente, tá? Se a gente olhar aqui a análise quantitativa dessa moeda também, a gente observa esse movimento de forma muito clara. Olha só como que é interessante. A movimentação de alta dessa moeda, ela começou neste momento aqui. Só que a movimentação de futuros, ela já tinha começado antes. Observa aqui, se eu der mais um pouco de zoom, que o preço da moeda, ele saiu aqui de 0,30 centavos, tá? Hoje está ali em quase 10 dólares. Só que observa que o salto real de movimentação de preço, ele se deu aqui, ó, na casa do 0,60, mais ou menos, que aí sim ele disparou ali para $1 e aí foi. Aqui, ó, observa que ele ainda estava ali na casa dos 40, 44, ficou uma lateralização constante nessa região, porém, no meu mercado de futuros, eu já observo que o chumbo já estava entrando aqui, ó.
Observa como que muito antes, ó, quando a gente ainda estava lateralizado, o mercado de futuros já estava explodindo aqui para mim. Isso mostra o quê? Uma antecipação da movimentação do mercado de futuros. Ou seja, os próprios detentores da moeda estavam inflando ela através do mercado de futuros. Uma moeda com baixa liquidez, quando é altamente inflada no mercado de futuros, acaba não tendo liquidez para absorver essa compra e o preço dela acaba disparando para cima. E aí, quanto mais gente vai entrando, acaba virando uma bola de neve e ela vai inflando cada vez mais. Porém, por aqui a gente já consegue observar na análise quantitativa que chegou no momento que a gente teve um platô do pessoal, provavelmente os próprios detentores dela, né, pararam de entrar aqui no mercado de futuros. Olha que interessante. Tivemos um platô muito grande, tá? E observe que até chegar nesse platô não tinha liquidação. Aqui embaixo, ó, eu vejo a ponta de liquidação, quantas pessoas estão alavancando, emocionadas e entrando nesse ativo. Observa que até a gente chegar nesse platô aqui de liquidação, a gente não tinha basicamente quase nenhuma liquidação. E aí, os próprios detentores, né, ou quem estava inflando essa moeda, parou de inflar ela através do mercado de futuros, só que a movimentação deles já estava feita. A grande manada já tinha comprado o movimento, achando que vai ficar rico do dia para a noite, já tinha ficado emocionada e continuaram inflando essa moeda. Olha como que é uma estratégia muito boa, inclusive, para quem é o dono dessa moeda, que basicamente eles precisam fazer o movimento inicial. Após isso, ó, a grande manada continua comprando, enquanto isso, a movimentação de futuros, olha só, vai só diminuindo cada vez mais. Muita gente já sendo liquidada por estar emocionado aqui e alavancando cada vez mais. E, consecutivamente, em determinado momento, eles vão achar que está ok, eles vão achar que está suficiente e vão despejar essa moeda na cabeça de todo mundo que comprou essa segunda fase da movimentação de alta e com isso eles fazem bilhões e bilhões de dólares. Então, não seja você essa sardinha que está entrando em topo, essa sardinha que não entende essas movimentações, essa sardinha que compra movimentações com euforia, com desespero, com fomo, querendo aproveitar, achando que é a última Coca-Cola do deserto, achando que é a última movimentação, que não vai conseguir surfar outras movimentações boas como essa. Aprenda a gerenciar os seus sentimentos, aprenda a gerenciar as suas posições, que esse não é um jogo de maratona de 100 metros rasos, tá? É uma maratona de 30, 40, 100 km, que basta você se manter vivo e constante que o seu patrimônio vai virando uma bola de neve. E a evolução na construção de patrimônio é muito nítida, muito maior do que qualquer outro mercado. E se você quer a minha ajuda para poder estar desvendando, desmistificando, né, esse mercado, basta seguir aqui o nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like, que eu trago conteúdo como esse todas as semanas e até o próximo vídeo. Forte abraço!